Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No nosso último episódio, a gente esteve conversando com o Dr. André Maia um pouco sobre fellowship na oftalmologia e, dentre os temas abordados, a gente comentou um pouco sobre o fellowship no exterior. E no episódio de hoje, a gente tem a honra de contar com o Dr. Flávio Rezende, que é chefe do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Montreal, no Canadá, e que está aqui de passagem no Brasil, participando do Braves. O Dr. Flávio dispensa comentários com suas habilidades cirúrgicas na retina e vai comentar hoje um pouquinho para a gente, então, além do processo de fellowship no Canadá, um pouco também da sua trajetória e história de vida na oftalmologia. Então, eu queria dar já boa noite ao Bernardo, que está acompanhando a gente na conversa hoje, e Dr. Flávio, é um prazer ter você aqui com a gente e seja bem-vindo para a gente ter uma conversa bem interessante. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui. Sempre que eu consigo vir ao Brasil, eu venho com o maior prazer. O Bernardo me conhece um pouco mais, sabe que para mim é orgulho de vir. O que eu posso fazer lá fora para representar e ajudar a retinologia brasileira, eu faço com carinho e amor. Pô, obrigado pela presença, Dr. Flávio, cara que é sempre muito atencioso com a gente, desde quando a gente foi lá para Montreal, lá no R2, um tempo atrás, e inspirou a gente a fazer retina, então, e é um prazer muito grande receber ele aqui na nossa casa agora, pra gente bater um papo, conversar sobre surf, snowboard, também retina, fellowship, para onde essa conversa levar. E a gente vai ler muita mensagem da galera que quando a gente abriu hoje a caixinha, foram mais de 30 mensagens assim de perguntas, então a gente vai prestigiar também quem mandou as mensagens aqui. É isso aí. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho de história, né? Perguntar da história do Dr. Flávio aqui na oftalmologia. A gente sabe que ele não é o primeiro oftalmologista da família, seu pai foi um nome importante na área da oftalmologia. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a influência dele na oftalmologia que ele teve pra você, como que foi o incentivo à tua carreira de oftalmologista. Cara, o meu primeiro contato com a oftalmologia não tem muito a ver, quer dizer, eu cresci em corredores de diferentes lugares onde meu pai trabalhava. Mas ainda era pequeno, isso não significava muita coisa para mim. Eu acho que o contato inicial que mais impactou na minha escolha foi eu tinha síndrome de Duane. E com mais ou menos 10 ou 11 anos de idade eu fui operado. E aquela época era o início das suturas ajustáveis. Então é uma experiência muito diferente, você acordado, né, e mexendo no olho, o olho indo de um lugar para o outro, e esse negócio foi um negócio que ficou na minha cabeça muito. E mais para frente, né, quando eu terminei minha formação de segundo grau nos Estados Unidos. Eu fiz intercâmbio e o meu senior year eu fiz lá nos Estados Unidos. Então, quando eu voltei de lá, eu já tinha decidido que eu ia fazer oftalmologia e que para isso eu tinha que fazer a faculdade de medicina, entendeu? Então, aí, né, passei, né, naquela época, eu vim no meio do ano, o vestibular, naquela época tinha vestibular, era no final do ano, então não deu tempo de estudar direito, as matérias lá eram completamente diferentes, eu acabei entrando fazendo uma faculdade particular, que não era bem longe das tops de pública, mas foi uma faculdade que me permitiu estudar para os boards americanos para poder me preparar para ir fazer o fellowship lá, entendeu? Não era uma coisa que eu pensava desde o início, mas como eu já tinha feito, né, terminado o segundo grau lá, eu tinha uma certa sementinha na América do Norte que eu gostaria de continuar regando. Então, a partir do quarto ano da faculdade, que eram 6 anos, não sei se ainda é 6 anos hoje em dia, eu comecei a estudar para as provas do board americano, né, os STEPs e o SMLE, que naquela época era com lápis e caneta, só tinha 2 vezes por ano, era um lápis e papel, só tinha 2 vezes por ano, era um negócio bem estressante. Tinha que ir para lá para fazer ou não? Não, tinha um curso aqui que era o curso Alumni, que eles davam a prova 2 vezes por ano. E eu era ruim pra caramba de prova, eu fiz a prova várias vezes até conseguir. Então, eu acho que talvez um bom exemplo de perseverança que eu aprendi na minha vida e eu preconizo bastante é de não desistir das paradas. Porque, pô, aquela época eram
3 etapas, era o Step 1, Step 2 e uma prova de inglês. Não tinha o CSA, as coisas que tem hoje em dia. A prova de inglês eu passei de primeira, mas as duas outras, Step 1 e Step 2, cada um eu tinha que fazer 3 vezes, cara. Então era assim, e você tinha que esperar pelo menos 6 meses. Então, cara, demorou vários anos, entendeu? Então, o fato de a minha faculdade não ser tão exigente assim no currículo me deu mais tempo para eu me focar, fazer o estudo específico, que o que eu aprendi na faculdade não era o mesmo estilo. É mais ou menos o que vocês fazem em relação, né, à preparação de prova, não sei o quê. É diferente, né? Se vocês fizessem o curso só com preparação de prova, vocês não iam ajudar a formar ninguém, né? Então, por isso que eu acho que vocês têm as diferentes tipos de formação para complementar. Então, aí eu, né, terminei a faculdade no Rio de Janeiro, não tinha conseguido ainda terminar o Step 2, eu consegui passar no 1, mas não consegui o 2. Aí, quando eu fui para lá, eu fui com bolsa de CNPq para fazer doutorado, sanduíche, estava na Escola Paulista e na Universidade McGill, que é a universidade da parte inglesa lá de Montreal. E aí, durante o doutorado, aí eu fui, aí fiz um cursinho preparatório para a prova lá, que essa era uma coisa que não tinha no Brasil, e aí eu consegui passar. Então eu vejo múltiplos valores para o que vocês fazem aqui, porque, né, na minha época eu tive que correr muito atrás para poder ter a viabilidade dessas coisas. Obviamente não existia nada online, era presencial, eu ia num lugar para assistir vídeo de professores dando aula. E aí eu consegui passar, e aí isso me tornei elegível para fazer o fellowship cirúrgico, né? Então eu estava passando o meu ano lá de pesquisa, e aí nesse meio tempo consegui me tornar elegível, aí apliquei para o fellowship cirúrgico, fiz entrevista, os caras gostaram de mim e eu passei. Aí eu fiquei 2 anos fazendo cirurgia, aprendendo cirurgia de retina, fiz 6 meses de onco, mais 1 ano de patologia ocular, que foi durante o meu doutorado. Então eu fiquei no total de 3 anos e meio lá. Aí voltei pro Rio de Janeiro, aí fui trabalhar com meu pai e com a minha irmã, e ficamos 6 anos trabalhando juntos. Naquela época eu era casado com uma canadense, então ela veio comigo pro Brasil, a gente teve nosso filho, Felipe, no Rio de Janeiro, o moleque nasceu carioca. Só que o Rio naquela época, né, foi a época da pacificação das favelas do Rio, né? A primeira favela que foi pacificada era pertinho da onde a gente morava, então rolava tiroteio direto, e a gente acabou tendo que ir embora do Rio de Janeiro contra a minha vontade, mas aí fiz entrevista, aí eu fui fazer a entrevista na Universidade de Montreal, tinha nada a ver com o que eu, sabe, ninguém conhecia meu pai, eu não conhecia ninguém lá porque eu tinha treinado na Universidade Inglesa, nunca tinha visitado a Universidade Francesa, nada. Então foi, né, durante muito tempo eu tive você sempre tem tudo por causa do seu pai. O que eu faço hoje em dia, as pessoas só conheceram meu pai depois que meu pai faleceu. Que aí eles viram botando mensagem, não sei o quê. Tinha vários que não sabiam nem que ele era oftalmo, entendeu? Então isso é uma outra coisa, assim, né? Tem um fato de você ter alguém da família que é importante, não sei o quê. Você pode utilizar isso até um certo ponto, mas quanto mais você se esconde atrás, mais dependente você vai ficar dessas coisas, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Como o meu nome, infelizmente, de alguns pontos, era igual ao do meu pai, então, quando eu comecei a trabalhar no Rio, ninguém queria me mandar paciente, porque nego achava que eles iam perder as cataratas pro meu pai, e não queria me mandar retina por causa disso. Aí eu acabei tendo que fazer um folderzinho, e mandei pro mail list da SBO, e eu comecei a receber paciente de gente que eu não conhecia, entendeu? Então é bem bizarro como as coisas foram acontecendo, e poxa, né, hoje em dia, né, falando a parte do Canadá, 14 anos depois, já fazem 14 anos que eu tô lá, eu já fui chefe da retina, agora sou o chefe do departamento de oftalmo lá do hospital, e é isso, cara. Então eu acho que, né, as barreiras foram caindo à medida que as coisas foram acontecendo, e, né, eu acho que você que coloca as barreiras no seu horizonte, né,
Eu acho que o horizonte pode ser infinito, só depende da tua, né, sagacidade, da tua vontade de correr atrás das coisas e você entender quais são os seus objetivos. Eu acho que isso foi uma coisa que para mim faltou pra caramba. Porque meu pai, o objetivo dele era que eu voltasse e ficasse lá na clínica fazendo a retina lá da clínica dele, entendeu? E esse era o meu mundo durante vários anos. Na realidade, só mudou mesmo, cara, porque a minha ex não tinha como ela continuar a ficar aqui, entendeu? Teve vários problemas de saúde, sei o que e tal. Então, cara, o meu horizonte acabou mudando por obrigação, porque eu fui para lá porque né, a casa tinha caído aqui, na parte particular minha, e aí acabei, cara, né, construindo um negócio que, putz, sabe, não fazia parte do meu horizonte, não fazia parte dos meus objetivos, mas uma vez, né, com uma oportunidade diferente, que eu criei a oportunidade, o fato de eu ter doutorado, se eu não tivesse doutorado eu não ia conseguir um negócio, né, todo mundo fala, pô, pra que tu vai fazer doutorado, tem a clínica do teu pai, cara, não se esconde, então, sabe, pra quem tá escutando e que tem oftalmo na família, não se esconda atrás do pai ou da mãe ou do irmão, porque eu acho, né, que você pode limitar a sua amplitude de impacto na sociedade, que é uma coisa que muita gente, né, a maioria esquece disso. Você só estava falando, né, que você está querendo defender o próprio, né? Pô, o que dá dinheiro, quanto é que eu vou ganhar na oftalmo? Irmão, você tem que fazer umas coisas, né? Se você escolheu essa profissão, né, se você escolheu essa para fazer dinheiro, só, pô, lamento, tá errado. Né? Então, quanto mais você tiver o objetivo de fazer impacto na sociedade, a parte financeira vai vir junto, cara, de uma maneira ou de outra, entendeu? E como que foi, assim, para um carioca legítimo, assim, né? Quem conhece ele um pouco sabe que ele é um carioca legítimo, mudar para uma cultura, assim, totalmente diferente, né? A gente sabe que lá saiu do calor de 40 graus do Rio de Janeiro para o frio de Montreal. Você já estava acostumado por causa do fellowship, mas quando você muda de vez é diferente, né? Você sabe que você está mudando para construir uma nova vida, não é uma coisa mais temporária. Foi difícil essa adaptação, assim, no começo? Como que foi? Então, cara, durante o meu treinamento, teve um dos meus staffs lá que o cara, ele acertou direitinho o que eu precisava. E que foi justamente plantar a sementinha da sagacidade de você, sabe? Não tem tempo ruim, você tem que saber resolver todas as coisas em determinadas, sabe? Ele falava sempre, né? O que ia acontecer, o que você faria se você estivesse lá no meio da selva, sem isso e aquilo. Então isso foi uma coisa que ficou bastante dentro de mim. E, né, você tinha perguntado o negócio do surf, o surf me ajudou muito também. Porque o surf, cara, você tem várias situações que você está dentro do mar e que você está desconfortável. E que você tem que se ajustar, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente fez uma surf trip para a Indonésia. Porra, entramos nos mares lá que, tá, sabe, nada a ver eu ter entrado, um negócio completamente perigoso, arriscado, nada a ver. Mas foi mais ou menos o mesmo tipo de estímulo que me fez ser bem sucedido em Montreal, entendeu? No Canadá. Pô, a minha universidade é francesa, eu não sabia falar francês. Eu aprendi a falar francês com os pacientes, ali na hora, na cara, entendeu? Então, a nossa sociedade aqui, os pais protegem demais os filhos. Então, os filhos demoram muito para sair, né? Então, muitas das vezes, aquele estímulo de proteção dos pais acaba tirando um pouco dessa vontade de descobrir o mundo, que na América do Norte isso faz parte, né, do crescimento deles. Eles chegou no college, né, 18 anos, 17 anos, o chapéu vai embora e não volta mais, entendeu? Não significa que, né, ninguém ama ninguém, não, mas né, então você tem muito mais disposição para ir enfrentar umas coisas diferentes. Eu não tinha isso, eu era super filhinho de papai e de mamãe, né, crescido na zona sul ali do Rio de Janeiro, tudo isso. Então, esse tipo de coisa, a primeira vez que eu aprendi que eu poderia vencer em um outro lugar foi quando eu fiz o intercâmbio. O intercâmbio foi bom pra caramba, teve uma parte lá, né, no início do meu intercâmbio que eu tive que sair da família, acabei ficando lá num trailer lá, cuidando de vaca, cachorro, gato, e eu não sabia tomar nem conta de mim, tinha que tomar conta de bicho.
foi a primeira coisa, assim, que me deixou, né? Pô, até que eu sei tomar conta de mim. E muitas vezes aqui, né, eu vejo filhos de amigos meus aqui, pai, tá ali naquele negócio, né? Pô, os pais se dão bem, então, né? Os pais estão bem de vida, aí o cara fica naquele negocinho e tal. Então, eu acho que a gente tem que tirar né? Essa minha tirada né, do nariz de fora d'água e ir para lá, de uma hora para outra eu vi, cara, que, pô, não tinha, na realidade não tinha limite. Eu que estava colocando os limites para mim. E, cara, cheguei num ponto hoje em dia que, sabe, eu não tenho mais, assim pô, eu gostaria de fazer isso, porque tudo que eu participo hoje em dia é uma parada que não tinha nada a ver, assim, eu falei, cara, sabe, eu fico amarradão, assim, cara, eu não acredito que eu estou fazendo isso, eu estou num podcast me entrevistando, sabe, isso eu tornei a minha vida maneira o suficiente que as paradas que acontecem hoje em dia é bônus, entendeu? Então, eu acho que é uma experiência legal. Uma das razões pela qual eu aceitei de fazer o podcast é que tem várias passagens da minha vida que foge do negócio, né, do dia a dia de ciência ou de não sei o quê, tem, né, aprender a fazer prova ou ganhar dinheiro, não sei o quê, que eu acho que deveria fazer mais parte né? Eu tinha falado com o Bernardo que uma boa imagem do que eu sou é uma fotinho que eu tenho no meu Instagram, que tem eu sentado assim no meu escritório, numa mão eu tenho um troféu de um prêmio que eu ganhei na SRS por melhor vídeo de cirurgia, e na outra mão tem o livrinho da Indonésia, né, do álbum da Indonésia que a gente fez de não sei o que e tal. Então, esse equilíbrio, né, por exemplo, né, vocês veem a maneira que eu falo, normalmente não é uma maneira que, né, os oftalmos que vieram aqui, eu assisti alguns de podcast, tem nada a ver. E já tive gente que assim, pô, Flavinho, se você não mudar a maneira de você falar, você não vai conseguir isso, nada na vida, não sei o quê, ou dentro dessa profissão, sabe? Então, eu acho que quanto mais você conseguir agregar aquilo que você gosta com a pessoa que você é, né? Quanto menos você tiver que mudar as paradas, eu acho que mais chance de você ser bem sucedido, qualquer que seja parada, nem que seja, falando fora do oftalmo também, né? Então meu filho agora está com 16 anos, Felipe, ele, né, ainda não sabe, né, quero fazer ou isso ou aquilo, não sei o que e tal, tá, eu acho que assim, você tem que tentar descobrir, né, aonde que é que você fica confortável, e a partir daí você, sabe, aprimorando e tentando fazer impacto, cara. Tem que fazer impacto na sociedade. Tem muita gente trabalhando por próprio e esquecendo aí, da sociedade. Isso aí. Põe na tela aí, ô, Stefano. Põe na tela aí a imagem do Dr. Flávio ali, ó. Um brinde a uma vida balanceada. E é isso, esse foi uma das coisas que eu queria comentar, assim, justamente essa forma com que o Dr. Flávio encara a vida chamou muita atenção lá em Montreal. A gente ficou lá um mês e pouquinho, e nessa época a gente viu, pô, o cara sai pra surfar, viaja pra caramba, e não tá preocupado, assim, assim, claro, bem remunerado, bem sucedido, merece tudo que tem e tal, mas assim, a vida não é só o dinheiro, assim, vou ganhar tanto ou vou ganhar 2 vezes tanto. Se você não tiver tempo pra curtir a sua família, pra você ir sair pra esquiar com seu filho, pra você sair pra surfar, no final, cara, você chega lá com 70 anos, não fez nada, só trabalhou, não curtiu, aí não dá mais tempo também de você fazer essas paradas. Então, acho que ter essa vida balanceada é muito importante. Cara, né? Eu acho que assim, né, eu tive, obviamente, que, né, os primeiros anos da minha carreira foi relação pesada. Então, essa parte, eu acho que tem que ter. Porque isso foi o que me deu, né, hoje em dia, né, o conforto financeiro que eu tenho, muito longe de ser rico, mas me deu um conforto que me permite fazer as coisas em paralelo ao meu dia a dia, né? Né, por exemplo, saio hoje à noite, amanhã cedo eu chego, vou direto pro centro cirúrgico, saio do centro cirúrgico, tenho reunião com a diretoria da universidade e depois ainda vou jantar para recrutar mais alguém para vir para o nosso serviço, entendeu? Então, o meu dia a dia em Montreal é pau Pereira, mas, né, uma vez por mês, tô out, tô em algum lugar, não sei o que, né? Então, foi até uma coisa que shapeou
a minha parte cirúrgica na retina foi isso. Que, pô, eu tava saindo direto, eu vi que os caras estavam começando a ficar incomodados, eu falei, ó, beleza. As minhas viagens, porque quando eu fui recrutado para lá, quando eles fizeram a entrevista, eles precisavam de alguém, porque ninguém conhecia a Universidade de Montreal na oftalmologia, né? Quando falar de Montreal, achar, é McGill, não sei o quê. Então, o meu perfil encaixava com o que eles queriam, que era levar o nome da Universidade, do Departamento de Oftalmo da Universidade de Montreal a nível internacional. Entendeu? Então, esse negócio também acabou encaixando, né, no que eu tinha sido contratado para fazer isso. E aí eu vi que os caras estavam começando, o pessoal da retina, a gente tem um grupo, nós somos 11 retinólogos divididos em 2 hospitais, sobre a Universidade de Montreal. Os 5 caras, né, que são, né, nós somos 5 no meu hospital, a gente faz um rodízio, quem está no centro cirúrgico no dia seguinte opera as urgências do dia que a gente viu, não sei o que e tal. Então tem um bom compromisso entre a equipe. E quando eu não tô lá, é um pepino, porque, né, falta um e tal. Então eu falei para eles, ó, quando eu estiver aqui, manda as buchas. Porque bucha, você ganha menos, né? Porque fazendo uma bucha, você faz 3 casos, ganha a mesma coisa por caso, né? Então também tem isso, né? Então essa minha equação também fez parte. Então eu, né, ralei, né, consegui um montante que me permite eu, né, sabidamente ganhar menos do que os outros caras em pró de uma vida mais balanceada, entendeu? Só que você não consegue ter uma vida balanceada se esse montante for pequeno. Se você não tiver a segurança, né? Entendeu? Então, né, a minha vida não era balanceada desde o início, né? Só que tornou um dos meus objetivos, de que, na realidade, hoje em dia, é o meu objetivo mais, que eu mais trabalho intensamente para manter. Porque tudo que acontece tenta tirar, né, não sei o que, tira isso, não sei o que, não pode ir aí porque você tem esse compromisso aqui, não sei o que. Então, a vida balanceada é difícil pra caramba de manter. Eu ia perguntar justamente isso. Que momento que você percebeu e viu que você conseguia matar no peito todos esses casos difíceis e pegar pra você, assim? Porque houve um momento da tua formação que você estava em treinamento e um momento você começou a deslanchar. Não, e também agregar essa sua pergunta, o fato de você falou que você abraça as buchas, e eu lembro lá que era só caso hardcore, assim, e muitas vezes vindo de colegas muito bons, né? Imagina assim, você receber um caso de um cara que é super conhecido, que tá confiando em você, aquele paciente, porque acha que você que vai dar conta. Como que é matar no peito, como o Léo falou, e assumir essas buchas, assim? Cara, quando os 6 anos que eu fiquei aqui no Brasil, não tinha nada a ver com isso, não era especialista de bucha nenhuma, era os casos normais, né? No Brasil tem uma quantidade de bucha, mas eu não trabalhava em serviço público, né? Era particular e convênio, então não tinha seleção de bucha para mim naquela época. Então, quando eu fui para lá, na realidade, isso é uma coisa boa também de mencionar, quando eu fui para lá, eu tinha medo de que o meu nível não seria do mesmo nível do que os caras que já estão trabalhando lá, não sei o que e tal, não sei o que. E nada a ver, sabe? Você chega lá, e aí é uma parte que, né, eu, por experiência própria, eu de vez em quando eu discordo de alguns colegas daqui, fellowship de retina cirúrgico na América do Norte, existem algumas vantagens, entendeu? Então, por exemplo, o nosso lá, a grande vantagem é que a gente tem o benefício de lugares privados daqui, que tem a tecnologia, com o volume do público, entendeu? Então, essa mescla é imbatível. Não, o volume lá era absurdo. Não, é imbatível. Eram 6, 7 vitrectomies por dia, né? E o fellow operava todo dia. Todos os dias. Era absurdo. Todos os dias. Então, né, você tem intraoperatório, com Ingenuity. O fellow ralava pra caramba, né? Exato. Saía do centro cirúrquico tardaço pra ver pós-operatório. As urgências e os pós-op. Os caras ralavam de verdade, mas pesado. Operava demais, né? Pesado. Então, cara, eu acho que o negócio das buchas, eu também acho que eu me espelhei um pouco na sagacidade do surf, de me ver em vários momentos em situações desconfortáveis, e aí é o que hoje em dia eu tento ensinar para os fellows, e quase nenhum tem esse estímulo de início,
que é o se tornar confortável em situações desconfortáveis, né? É se habituar com né? Você não tá... você tem que estar confortável a não estar sob controle o tempo inteiro. E que para falar isso para cirurgião é muito difícil, porque... né, é o mesmo tipo de crise que eu tenho. É a melhor coisa, né, a melhor técnica é aquela que o cirurgião está mais confortável. Eu discordo disso de uma maneira bizarra. A melhor técnica é a melhor coisa para aquele paciente que está na tua frente. O fato de você não saber fazer a técnica que aquele paciente seria melhor servido é um problema seu, entendeu? Só que o que acontece, né? Tem técnicas que, só servem para uma situação específica e que você só vai fazer uma vez a cada 10 anos. Então, você trabalhar num serviço que tem a tecnologia e um monte de cirurgia, aí você acaba conseguindo aplicar, ficando bom em diferentes técnicas que você faz com pouca frequência, entendeu? Então, especialista de bucha foi uma coisa que veio com a necessidade, com o desenvolvimento da minha personalidade. A minha personalidade hoje em dia não tem nada a ver. Eu, quando era moleque, eu fiz a análise porque eu era um cara muito introvertido, não gostava de falar com ninguém, sabe? Então... eu adoro fazer podcast porque realmente eu me vejo como um bom exemplo de vencer independente de qualquer coisa, sabe? Porque o mole que eu tinha no início não me ajudou no mais pra frente da minha carreira. Pelo contrário, teve várias coisas. Eu sou 1000 vezes grato, milhões da minha família, que tudo que eles fizeram por mim não tem nada a ver em relação a isso. Mas aquilo... tirava um pouco da minha sagacidade de precisar de fazer alguma coisa, entendeu? O fato de você não precisar disso vir de você mesmo, não, tô numa zona de conforto, quero sair da minha zona de conforto. Quando você saiu da sua zona de conforto que você conseguiu atingir todo o seu potencial, né? Quando você estava ali muito confortável, você estava ali numa situação favorável e aquilo era seguro, mas não era aquela coisa de você explodir o seu potencial, Exato, assim, né? Exato. E cara, eu, né, o fato que realmente, né, que faz parte de ser... de ter a minha a harmonia da vida balanceada, é que eu tenho que ficar confortável em ganhar menos fazendo bucha, entendeu? Porque eu não tenho, por exemplo, aqui no Brasil, você vou me especializar em bucha, que ninguém quer fazer, então aumenta o preço. Eu não posso fazer isso, entendeu? Lá eu ganho mesmo, né, a vitrequezinha fazendo membrana EP ou 3 horas de cirurgia, entendeu? Então, acho que é até legal se você puder falar como é que é o sistema de saúde lá, né? Que é muito... É praticamente só público lá, como você atua, né? Retina, não existe cirurgia de retina particular na província onde eu trabalho, que é a província de Quebec, tá? Em outras províncias do Canadá, tem cirurgia particular, mas no nosso não tem. Só vou fazer um adendo aqui, desculpa, não sei se... Acho que a gente pode falar, né? Quando a gente tava lá, o Jorge Sampierre tava consultando lá com o Dr. Flávio, que é um dos maiores esportistas da história do Canadá, lutador aí, que é como se fosse o Ronaldo de lá, assim, né? Então ele tava no público lá. É verdade. Exatamente. Eu tirei até uma fotinha com ele lá. É um bom exemplo, né? O cara é um celebrity, né, absurdo. Ele esperava a vez dele na sala de espera. Ele nem me avisava que ele estava lá, porque ele, sabe, ele queria esperar como as outras pessoas esperam. Então, no início, né, é muito difícil você sair do sistema privado e ir para o público. Eu conheço muito poucas pessoas que fizeram isso na nossa profissão, né? Normalmente é o senso contrário, né? O senso oposto. Então, algumas coisas de positivo que eu aprendi, que eu não né, eu morando no Brasil eu não tinha essa ideia, porque aqui a gente fala, né, negócio, né, de público, socialista, nada não funciona, não é verdade. Verdade, se você quiser fazer o sistema funcionar, dá para fazer funcionar. Número 1. Número 2, e que é muito mais fácil lá do que aqui no Brasil, a população é menor, né? Quanto menos gente você tem para fazer a gestão, menos enrolado que é para fazer. Então, lá se você
paga o imposto de renda e mora lá, você tem direito ao plano de saúde do governo. O plano de saúde do governo cobre absolutamente tudo que não seja relacionado à estética. Então, por exemplo, cirurgia refrativa eles não cobrem, porque, segundo eles, tem a ver com estética. A não ser que seja, sei lá, tem algum nível de grau que aí é a partir de ciência. Mas o resto todo, incluindo todos os tipos de cirurgia de retina, é coberto. Entendeu? Então, um dos casos que a gente apresentou num congresso aqui, que foi transplante de retina, EPR, coroide, tudo junto, né? Assim, isso não existe nem código para tu fazer isso, e a gente acaba fazendo, né, em pró. E uma outra coisa que, né, então, e isso é no Canadá todo, o governo, né, o objetivo é ter a maior parte da população como classe média. Né? Então, tem pouco pobre e tem pouco rico. Então isso é legal, né? Pô, você está no centro cirúrgico, a sua enfermeira está falando da viagem que ela fez para o Caribe no mês passado e que ela veio, né, com uma SUV trabalhar, entendeu? É uma coisa assim que você... né, e ela está feliz, né? Entendeu? Então é muito mais fácil, né, de profissões que não têm, né, aquela apreciação do jeito que tem algumas profissões, em serem, né, tratadas de uma maneira decente que a pessoa permite fazer. Né? O fato de terem, né, vamos dizer, no Brasil, de terem pessoas que têm dinheiro demais, esse dinheiro, maluco, saiu de algum lugar. Né? Para uma pessoa ter essa quantidade de dinheiro, tem uma galera que não tem nada. Tem muito mais desigualdade. Tem uma galera que não tem nada, entendeu? Então lá, esse equilíbrio das coisas, né? Eu acho, né? Eu acho que o meu valor seria para ganhar mais em determinados procedimentos, com certeza. Mas você acaba entendendo, né, o global e aceitando que o global é suficiente para você, né, equilibrar as suas coisas, entendeu? Eu acho também que tem a questão da população que você falou, mas também tem uma questão de uma gestão de recursos muito mais inteligente lá, né? Eles conseguem distribuir os médicos para onde está precisando, não tem uma parada assim? Sim, e tem muito menos desvio de verbas, né? Então, né, tem gente ruim em todos os lugares, mas a quantidade, né, de evasão de rendas é muito menor, entendeu? Então, fica muita coisa, né? O transporte público, a saúde. Então, tem várias coisas que, né, voltam em seu próprio benefício e que aqui você paga as taxas também, então, né, é um pouco menos de taxa quando você fala em porcentagem, mas acaba se pagando muito mais para ter muito menos, entendeu? Então, você acaba, né, isso acaba entrando na sua equação, na sua cabeça, pô, mas, né, aquele número... Eu acho que aquele número, eu teria mais valor, o meu número é maior do que aquele número. Mas se você pensar no global, você acaba assim, pô, cara, né, não tem preocupação com meu filho vai e volta, não sei o quê. Então, realmente é um pacote de coisas. Quando você escolhe, né, fazer uma determinada coisa, eu acho que é importante você ver todos os aspectos da coisa. Muitas das vezes você não tem maturidade suficiente para entender, até mais velho, né, qual é as implicações de você fazer uma mudança diferente, né? A sua implicação de você, né, interromper a medicina para fazer, né, um ensino completamente diferente que você estava, né, na tua cabeça, né, nos últimos 10 anos. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E se a gente... E com relação, assim, a partir dos pacientes, assim, eles recebem super bem, assim, o médico estrangeiro? Tem algum tipo de estranhamento? Você teve algum momento, algum tipo de preconceito? Acho que no Canadá é muito multicultural, assim, né? Eu não sei se você teve algum episódio que você pode contar. Eu acho que a minha situação era uma situação para ter a maior rejeição possível, porque quando eu cheguei lá eu não sabia falar francês. E 98% dos pacientes que eu falo, a primeira língua é francês. E os mais idosos não querem nem saber de falar outra língua, entendeu? Então, o fato de eu não saber isso no início, eles podiam ter recusado, mas o fato de você estar lá se esforçando... a primeira coisa, eles confiam bastante no sistema. Então, você está indo no Hospital Maisonneuve-Rosemont, você sabe que o oftalmo no Hospital Maisonneuve-Rosemont então...
né? É top e o cara que estiver lá, né, não interessa. Então isso é uma outra coisa que pro meu ego foi complicado. O negócio, né, que o próximo que está no centro cirúrgico, opera, não sei o quê, tem muitas vezes o paciente não sabe quem eu sou, não sabe, e não tá nem aí também para saber, entendeu? Várias vezes, quem é o senhor? Eu sou o doutor Flávio. O senhor é o Fellow? Não sou o Fellow. Entendeu? Então tem essa parte também que você tem que dar aquela engolida e tal, não sei o quê. Então, hoje em dia, né, vira normal. É até bom, né? Porque a retinologia cirúrgica, ela tem uma tendência a você se achar. E lá, assim, né? Então, eu não perdi isso completamente. Mas como Montreal, o Canadá de uma maneira geral é super multicultural, tem muito menos rejeição do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito mais difícil de chegar aonde eu cheguei, por exemplo, se eu tivesse nos Estados Unidos. Entendeu? Nos Estados Unidos, se você não falar um inglês perfeito, eles já vão te olhar torto. Cara, é muito difícil. Eu vou te dizer, de latino-americano na retina cirúrgica que pilota alguma coisa nos Estados Unidos, tem, sei lá, 3, 4, no máximo. Entendeu? Sendo que é um país muito maior, tem muito mais oftalmologia. Mas já começa pelo sistema de saúde, que é diferente também, né? Isso aí, né? Universidade e tudo mais. Sim. Né? O sistema público no Canadá é muito mais importante que nos Estados Unidos. Então não tem isso que nem Com a estrutura certeza. do hospital que vocês têm lá. Com certeza. E o pessoal vai na fé da instituição, não é no cirurgião, né? E eu, cara, eu acho assim, o prazer que eu tive de operar, sei lá, um businessman, né, que, assim, dinheiro para qualquer coisa, e o mendigo atender o cara na mesma sala e no mesmo centro cirúrgico, com a mesma tecnologia, essa é uma coisa que aqui no Brasil você não consegue, né, entender isso. Mas, porra, o que você tá fazendo operando esse cara, entendeu? Eu ganho a mesma coisa. Entendeu? Não tem essa. Então, né, aquele negócio de não ajustar o valor em relação, né, quanto é que o paciente pode pagar, não sei o que. Então, tem várias coisas assim que você vai aprendendo, assim, que você vai se sentindo útil até ganhando menos, cara. É impressionante. Obviamente, né, o ganhar menos lá, não estou falando que a gente está morrendo de fome de jeito nenhum. Bem, é confortável. Mas não é o estímulo ao 0,05% da população, entendeu? Bernardo, será para as perguntas dos nossos telespectadores aqui, porque a gente viu que... Vamos passar, na verdade, a conversa para agora para falar de fellowship um pouco mais, do processo seletivo, e porque é uma curiosidade que as pessoas mandam muita mensagem pra gente, que como a gente lida muito com residentes e fellows, né? E aí a gente sempre tá falando, né? Pô, dá uma olhada, vai atrás de fazer um fellow lá fora, é uma experiência que vale muito a pena. Eu mesmo, se não tivesse surgido o Oft Review, eu ia fazer de tudo para ir, assim, porque eu vi a diferença, é um negócio absurdo a qualidade. Então, nesse sentido, tem muitas perguntas, né? Vamos tentar introduzir algumas aqui. Vamos lá, aqui, ó. A primeira pergunta aqui do Bebo Colar. Qual é o processo para chegar no Canadá? Então, assim, de uma forma geral, ou então aqui o Fábio também, o que se torna indispensável para ser aceito em um fellow no Canadá? Então, quais são os pré-requisitos mínimos para a pessoa poder aplicar? Ela tem que ter feito steps, ela tem que ter feito... Qual que é? Então, eu acho que a primeira grande notícia importante aqui é que você não precisa fazer os steps. Entendeu? Nenhum dos steps você precisa de fazer. Você precisa de ter carta de recomendação, e a gente investiga as cartas de recomendação, a gente fala e contacta as pessoas. Você tem que se inscrever no site que é o San Francisco Match, que é sfmatch.org, se não me engano. E aí vai lá tá a lista das universidades norte-americanas que oferecem fellowship de retina cirúrgica. E aí você vai entrar lá e você vê os pré-requisitos de cada um e tal. Nas americanas tem lugar para você colocar que você fez os steps, mas aquilo não é obrigatório. Então, essa é uma das coisas que alguns acabam entrando em contato, sei o quê. Não é obrigatório. No Canadá não é obrigatório. Quanto a ponto positivo, eu vou te dizer que hoje em dia, cara, eu acho que não. Sabe? Para mim foi uma etapa muito sofrida da minha vida, e eu acho que se você gastar
essa mesma quantidade de energia para publicar paper, para colocar mais substância na sua candidatura, eu acho isso mais interessante. Aí uma parte que eu usei o meu carioquês para não ter problema. Quando eu era o chefe da Retina, eu criei um comitê de seleção. Então, né, quando o nego vem me pedir, não dá pro meu filho entrar lá com você, assim, cara, eu tenho 1 voto em 5. Eu posso votar no teu filho, mas não significa que você vai entrar, entendeu? Então, eu ajudo no processo de seleção, eu adoro ter fellows brasileiros que, de uma maneira geral, são trabalhadores, né, não tem tempo ruim para, né, virar noite operando e atender no dia seguinte, sei o quê. Né, a gente tem mais a costume de fazer isso do que candidatos de outros lugares. Mas, de vez em quando, falta uma carta de recomendação robusta, entendeu? Tem várias coisas assim. Currículo também. O currículo. O que acontece? É todo mundo do mundo inteiro que está, né? Isso é diferente no Brasil. Você está competindo com todas as pessoas do mundo que querem fazer fellowship na América do Norte. Quais são os países que mais aplicam lá para o Canadá, assim? Para o Canadá, países árabes, porque eles têm subvenção do próprio governo dos países, né? Principalmente ali dos países do Golfo, mas que, por um outro lado, tem poucos ou quase nenhum falam francês. Então, eles também têm que correr atrás, porque isso, na nossa universidade, né, eles estão perguntando no Canadá. O Canadá é completamente diferente de província para província, tá? Então, na província de Quebec, eu acho que a barreira maior é saber o francês. A entrevista é em francês? Não é em inglês. Mas se você não tiver um nível que consiga conversar, porque você vai tá de sobreaviso, tá dando plantão, tu vai ter que se virar com um cara que tá lá, sacou? Tu tá sozinho, vai fazer a pneumática. Tem que saber fazer uma pneumática sozinho. E foi uma pergunta até que mandaram. Tem que ter prova de proficiência em francês? Assim, tem que apresentar um certificado ou é... Não tinha até esse ano. Agora eu acho que eles estão querendo colocar, entendeu? Eu vou deixar isso em aberto porque eu não sei se já está estabelecido, mas vai precisar. A galera vai conseguir, lá no SF Match vai estar falando lá os requisitos, né? Exato. Mas essas questões assim, de não precisar dos steps e o processo seletivo é semelhante nas outras províncias também, né? Sim. Mas eu acho que assim, acho que uma coisa que, né, eu acho que toda vez que tem um obstáculo desse tipo, o francês, tem muita gente que desiste de aplicar por causa disso. Então isso acaba sendo, eu falo para todo mundo, cara, é uma pérola, é um fellowship pérola que tem na América do Norte que nego tá ali, tá escondidinho ali, né, tá dentro da concha. E tu tem que abrir ali a concha, maluco. Né, tem um exemplo, a Bruna, né, vocês entrevistaram a Bruna. Ela foi assim, ela me encontrou no congresso, o que eu preciso de fazer? Eu falei que ela precisava de fazer, ela fez tudo o que precisava de fazer, foi lá fazer entrevista e passou, entendeu? Eu não conhecia ela. Então, né, voltou, tá super bem, sabe? Então, ela é um excelente exemplo, né, de como é viável. Quanto mais fellows de outros lugares vêm, mais o pessoal de lá vê que o candidato brasileiro é um bom candidato. Porque recentemente teve, né, nego reclamar, tá dando muito plantão, não sei o que e tal. 2 anos de treinamento, cara. Tu sai daqui com 2.000 cirurgias, tu não quer dar plantão, maluco? E como que é a questão da bolsa? Você pode explicar pra galera? Tem que ter uma bolsa, não tem isso? Então, a princípio, sim. Você tem que ter algum tipo de subvenção de uma instituição, não pode ser patrocínio, que é para não dar preferência para quem tem mais condição, para bancar o fellow. Nos últimos anos, a gente tem conseguido subvenção local nossa, mas não é uma coisa que a gente promete. Se a gente conseguir, você pode receber. Se a gente não conseguir, você tem que ter um backup e
né, não pode só contar com esse, né, com o nosso, a nossa parte, porque de vez em quando, né, uma companhia farmacêutica não deu o que tinha que dar e aí pronto, aí não tem, assim, não tem. Então a gente está trabalhando para que tenha sempre e que a gente comece a bancar, e aí seria $40 mil por ano que a gente paga, dólar canadense, que dá para viver tranquilamente lá. Os 2 anos de fellowship, são 2 anos, então seria $40 mil por ano, né? Você pode dar um exemplo, assim, de onde que o pessoal consegue essas bolsas? É com farmacêutica, é com instituição de governo, normalmente, assim? Cara, o grande problema daqui do Brasil é que tem muito pouca gente que dispõe a pagar para um treinamento cirúrgico. Entendeu? Então, bolsa CNPq, né, CAPES, essas coisas, não vai. Entendeu? Então, a maneira alternativa de pedir para isso é você ter um projeto de fazer um doutorado de sanduíche, por exemplo. Entendeu? Então, você pede para a parte do doutorado e que te banca durante... Eu acho que essa é a maneira mais inteligente de conseguir fazer cirúrgica lá e matar um doutorado ao mesmo tempo. Você pode fazer uma tese cirúrgica, entendeu? E aproveitando essa pergunta, assim, porque não é um processo fácil. Então, quem que vale a pena, você acha, hoje em dia, ir para lá para fazer isso e voltar? O cara que quer ficar lá ou, eventualmente, o cara que quer voltar a operar já tem uma clínica? Para quem que vale a pena? Exatamente. Isso é uma excelente pergunta, porque, né, depende dos seus objetivos, depende dos seus recursos, depende da sua ambição. Se você for ir para lá para, né, ir trabalhar num negocinho pequenininho, não sei o quê, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. E aí eu concordo que a maioria dos fellowships, né, de bom padrão no Brasil é completamente suficiente para isso, entendeu? Então, se você tiver na sua cabeça que você quer ser um dos tops do Brasil, aí vale fazer um fellowship fora, entendeu? Se isso, cara, não é. Se você tá querendo, não, pô, vai ficar bonito no meu currículo, pô, eu acho besteira. Eu acho muito investimento para pouco retorno, entendeu? Mas se você tem aquele negócio, não, pô, eu quero ser um cara de impacto na sociedade, sabe? Eu quero fazer coisas que pouca gente faz. Aí sim, aí vale a pena, entendeu? Porque a maioria procuram pelas razões erradas. Não, pô, isso vai me dar um currículo bom, não sei o que e tal. Eu acho isso uma perda de tempo dos fellows e minha, principalmente. E vocês conseguem ver isso na entrevista, sentir que o cara tá um pouco nesse lado, assim? Eu tento, isso não é uma coisa que faz parte de todos os outros membros do comitê de seleção, mas normalmente eu tento pedir, assim, me conta uma história. Por que você acha que a sua história deveria ser a história que deve entrar aqui? Entendeu? Como a Bruna fez. Por exemplo, né? Vou mencionar de novo a ONG a Bruna. Lá, né, que é exatamente. muito... Então a Bruna, né, o marido dela tinha uma ONG, né, que né, tem um impacto social absurdo e que eu falei assim, gostei. Agora eu quero, né, vai fazer teu treinamento aqui, não sei o quê, e depois eu quero fazer uma colaboração, né, da Universidade de Montreal com a sua ONG. Então agora... Mês passado eu fui na Amazônia visitar uma missão deles e estou pleiteando na Universidade de Montreal para fazer uma colaboração. Isso, para mim, é um fellow que teve um impacto e que está tendo um impacto na sociedade. Não tem nada a ver que ela, né, sei lá, nem sei se ela deu aula no congresso, mas ela não teve no público. O impacto, você pode ter impacto de diferentes maneiras. Entendeu? Não interessa, né? Ela está no interior do Paraná, mas está tendo um impacto dela. E é isso para mim é que eu acho que justifica um tipo de investimento desses, entendeu? Sair do país e ter que aprender uma outra língua. E, cara, além disso, lá você vai descobrir coisas que você não sabia aqui antes, em relação a você próprio. Entendeu? A gente treinou uma menina, não sei se... Eu acho que foi depois de você. Na época que a gente foi lá, tava o Ali lá. O Ali. Que era o que tava lá. Então, o Ali, hoje em dia, ele é staff na Universidade de Quebec. Virou staff lá. É um dos pilotos lá da Universidade de Quebec. Só que, depois dele, entrou uma menina que era do Emirados Árabes Unidos.
a primeira vez que ela estava saindo do país dela, né? Um país, né? Mulher não é das coisas mais, né, bem tratadas lá, não sei o que e tal. E ela era a primeira experiência dela. Cara, ela tinha passado num fellowship de pesquisa na Mayo Clinic, que é uma instituição maravilhosa nos Estados Unidos, e ela passou pra gente como alternate. O cara que tinha passado em primeiro decidiu fazer uma outra universidade, e aí ela entrou. Aí ela largou o fellowship dela na Mayo para estudar francês. Então, esse tipo de commitment, né, que a gente fala em inglês, é que é uma coisa que nos dá prazer em treinar. Então, a menina, ela voltou como a primeira cirurgiã mulher do Emirados Árabes Unidos, e a mulher faz barulho lá, né? Sabe, num lugar, ou seja, ela também faz impacto na sociedade dela, entendeu? E ela serve até como exemplo de superação, né? Então, esse tipo de exemplo que a gente no dia a dia, assim, você não consegue enxergar isso, nem em você, né? Que me deixa mais estimulado, se você ter uma história para contar e, ó, esse aqui é o meu objetivo, esse que eu gostaria de fazer, não sei o quê. Não é, pô, meu pai é fulaninho, não sei o quê. De certa forma é um pouco parecido com o que o André Maia falou, né? Ele gosta de fellows que tenham um objetivo claro. Eu quero fazer esse treinamento para depois ir para tal lugar, causar impacto dessa forma. E não assim, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, se vou ficar, se não vou. E não é para também desanimar o pessoal, né? Pensar que só o super-homem vai fazer isso. Exato, aí, né? Então, por isso que eu gosto do exemplo da Bruna, porque ela foi lá, não sei o que, brigou, me abordando no corredor do Congresso, entendeu? Então, ela não colocou barreiras na ambição dela. Então, é isso que eu acho legal, né? Mas, por um outro lado, ela tinha, do lado dela, ela já tinha uma certa ambição, entendeu? Ela disse, não, eu quero fazer impacto. Como a parte do impacto social, ela já fazia parte, então ela já tinha mais noção do que é fazer impacto. O que muitas vezes você é residente, você não sabe o que é fazer impacto, então, nada. Se eu puder resumir, então, tem que, né, para a galera que está ouvindo, tem que aplicar no SF Match, tem que falar francês para a parte, né, francesa do Canadá. Tem que ter retina clínica também ou não? É ideal. Idealmente. É ideal porque a maioria dos outros candidatos já chegam com um know-how de retina clínica. E se você não souber retina clínica, você vai ficar menos tempo no centro cirúrgico, você vai ter que aprender a retina clínica. E a gente, normalmente, é difícil de estender para mais do que 2 anos, entendeu? Então, a gente gosta que já tenha o conhecimento básico de retina clínica para a gente poder focar só na cirurgia. Então, aplicar no SF Match, francês, uma boa carta de recomendação, Exato. ter uma história para contar. Pronto. E saber retina clínica. Aí o cara é um bom candidato. Isso. E em termos, assim, tem alguma coisa, assim, de outros skills, assim, ou de alguma coisa específica de currículo aqui, que o Vives Cavalcante perguntou, o que no currículo, assim, você valoriza bastante? Tem algo, assim, publicação, tem algo assim? A maioria dos currículos que a gente recebe tem... vários que tem publicação já, assim, de impacto, Primeiro entendeu? autor, revista grande. Então, não significa que os caras vão bem na entrevista, mas isso, né? Porque acontece, a gente recebe, sei lá, entre 30 e 35 candidatos que querem fazer entrevista com a gente. Desses 30 e 35, a gente só escolhe 10 para vir para a entrevista. Então, o currículo, ele ajuda nessa pré-seleção. Entendeu? Durante a entrevista aí já não adianta muita coisa, porque aí você vê qual é a história que o cara tem para contar, não sei o que, tal. Você vê como é que o cara se desenvolve, né, interagindo com, né, porque tem isso também. Eu já tive brasileiro que foi fazer entrevista e travou e não saía nada, entendeu? Então o cara queria falar francês, ou, sabe, se enrolou no inglês que não, sabe... Então, sim, deve ser difícil, né? Então, fazer uma entrevista já é uma coisa, um momento de nervosismo. Sem ser na sua língua materna, não é fácil, tem que se preparar bastante. Exatamente. Então, eu acho que vale a pena um preparo em entrevista, né?
tem que ser ou inglês em francês, né? Se for francês, maravilha, mas pode ser inglês sem problema, entendeu? Aí, em termos de prazo, a galera que, por exemplo, começa no meio do ano. Isso é uma parte enrolada pra caramba, porque a burocracia da Universidade de Montreal é muito longa. Então, você tem... o San Francisco Met, normalmente, o resultado sai... Setembro? Acho que é no final de novembro, início de dezembro. Pra gente, demora 12 meses. Então, acaba não respeitando o ano letivo dos residentes, que é em julho. Entendeu? Então, a maioria deles estão começando lá por volta de novembro, Então, dezembro. pra galera ter uma ideia, se ela quiser ir no meio do ano que vem, já não daria mais tempo, por exemplo, de aplicar. Então, vai ter... O San Francisco Met está rodando... Tá rolando. Até você setembro já acho que eles pode podem se... aplicar, né? Meio que com um ano de O antecedência. setembro né? é o deadline para se aplicar. Aí aplica, aí tem a primeira seleção, que a gente vai escolher quem que vai fazer a entrevista, e aí vai, né, as entrevistas normalmente ou é final de outubro ou é começo de novembro. É legal que Então esse ano dá ainda para aplicar. Tem que correr atrás da papelada, quem quiser, mas... É legal que o Rodolfo, que é até professor aqui com a gente, fez o fellow, só que foi de glaucoma lá na Exato. Universidade de Montreal. E tá trabalhando com a Bruna hoje em dia lá em Maringá. O Rodolfo foi junto Em comigo Londrina. passar um mês lá em Montreal junto comigo. Foi na sua época? Fomos juntos. E aí depois ele fez essa opção pelo glaucoma e, pô, foi super bem. Um cara que se... E o Thiago agora tá alinhado para ir também, não tá? O Thiago tá. O Thiago tá no processo? É. Ah, legal. Glaucoma também, pelo Glaucoma também. Ah, achei que ele tava aplicando pra retina. Bacana, não, cara. Eu acho que ele tava justamente com um problema, era de subvenção. Ah, sim. Essa pra cá é uma parte bem chatinha do negócio. Eu acho que a última coisa que eu acho que a gente ainda não falou, já falou de quase tudo, era assim, a questão de... Porque a gente já falou muito do processo de fellow e que no Canadá é um país mais aberto, com menos dificuldades do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você botar a mão num paciente para operar, você teria que... Muitos lugares exigem que você tenha feito até a residência lá, né? Não adianta nem os steps, enfim. Mas assim, em relação a qual é o processo para virar médico no Canadá? O cara que quer mudar de país, igual você fez. O processo de revalidação, como que é? Só dá uma panorama geral disso aí para as pessoas. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque a maneira com que eu fui é completamente diferente, porque eu fui... existe uma opção pela Universidade de Montreal que você vai como professor internacional. Então, professor internacional, você tem que ter, por exemplo, né, uma das coisas você tem que ter o currículo suficiente para ser Associate Professor da universidade. E uma das coisas é você tem que ter doutorado. Entendeu? Então aí eu me encaixei todos e é uma opção que você tem, eu acho que 3 vagas para a universidade inteira, sei lá, a cada 3 ou 5 anos. Então, o departamento tem que pleitear a vaga, tem que ter uma das vagas abertas para você poder, entendeu? Então, eu consegui isso, não precisei fazer o board canadense de oftalmo, aí você tira qualquer outro tipo de... Né? Mas o que facilitou isso para mim? O fato de eu ter feito o fellowship lá. Entendeu? Então, você não ter feito nada lá... ninguém vai botar você pra dentro. É muito mais longe de você conseguir esse tipo de coisa, entendeu? Mas o quanto mais robusto for a sua formação, mestrado, doutorado, essas coisas todas, isso ajuda. Mas você tem que ter bastante publicação, não sei o que e tal. Então, para chegar lá novo, a única maneira seria fazer a formação mais completa lá, porque o hospital incluindo a residência. O hospital precisa querer muito você lá, né? Porque sim, tem poucas vagas. A maioria das vezes, se você conseguir, você consegue para lugares remotos. Entendeu? Sei lá, 12 horas de Montreal, umas coisas assim, bem longe, que é onde estão precisando de atendimento de médico. São os Inuits, eles não gostam de ser chamados de esquimó, são os Inuits. E que aí você vai com, né, acho que tem uma prova na província de Quebec, tem uma prova de francês e tem o board canadense, eu acho. Eu só não sei quais são os pré-requisitos para você conseguir se tornar apto a fazer essa prova. Isso é que tem que ver, né, na internet. Mas uma vez que você consegue isso, você não consegue entrar numa cidade grande. A cidade grande são todas as cidades que têm universidade.
tá? Na província de Quebec, Quebec City, Montreal e Sherbrooke. São as 3. Então, né, por exemplo, tem duas brasileiras que foram, assim, na guerra, na marra, que foram morar super longe de Montreal. Aí você fica o permis restrictivo, né, a sua licença restritiva durante 5 anos, que você não pode sair daquele lugar. E aí, depois de 5 anos, você fica livre para poder pleitear para qualquer lugar. Só que lá a grande dificuldade é que tudo é controlado pelo governo. Então, se não tiver uma vaga aberta num hospital, você não consegue sair, transferir para um outro lugar. Não tem jeitinho lá também, não, né? É mais difícil. Não tem. Então, a quantidade de atendimento privado é bem pouco. Na retina, não dá para você fazer retina cirúrgica se não for em hospital. Na parte de segmento anterior até dá. Você consegue fazer umas cataratinas no privado, não sei o que e tal. Mas quem que opta pelo privado, se o público lá é tão bom assim, para fazer uma catarata, por exemplo? Se você não tiver espaço do governo, você não pode entrar no público. Então você só fica com a opção do privado. Ah, você diz os pacientes, Bernardo? Tá, entendi. Eu tô dizendo dos pacientes. Dos pacientes. Que tipo de paciente lá que procura o privado? Assim? Quem não quer ficar esperando na fila. Entendeu? O paciente que vem se consultar comigo, ele fica 4, 6 horas na sala de espera para esperar. Entendeu? Então, tem gente que... entendi. O cara que quer, tipo, um atendimento mais VIP. Porque lá, Exato. assim, eu tô dizendo porque me chamou a atenção, porque o público lá é excepcional. Você tem todos os recursos disponíveis e o cara teve um descolamento de retina, ele opera no mesmo dia ou opera no dia seguinte. O que acaba acontecendo é que o paciente que tem mais condição, ele vai te ver no privado, mas ele vai ser operado no hospital. Entendeu? Para não ficar, vamos dizer, para não ficar num saguão de hospital, Exato. O cara que tem muita grana, ele quer ir para um privado. Eu lembro que na época o Dr. Paul lá tinha uma clínica privada que ele fazia umas cataratas com femtosecond lá, né, umas coisas assim. Exatamente, ele faz isso direto. Eu mesmo, como paciente, eu não tenho muito cacuete de ficar lá esperando um tempão, não sei o que e tal. Então, eu estou me adaptando aí e tal. Já utilizei o sistema público algumas vezes, fiz cirurgia de ombro, fiz cirurgia de tornozelo, tudo no público, entendeu? É legal, cara, é diferente, é bem diferente. E, o que você fica chocado que é o público com qualidade. Isso que é o negócio que é... O pessoal deve estar pensando naquele público lá, aquela zona de guerra aqui do Brasil, não, um negócio super organizado. Com todo mundo com um lugarzinho sentado, não tem ninguém em pé no corredor. Agora, a gente está mudando, nosso centro cirúrgico vai sair daquele prédiozinho antigo, a gente está indo para um prédio novo, um negócio, legal pra caramba. A minha parte como diretor do departamento, eu estou tentando fazer uma parada de audiovisual, que de repente a gente podia até fazer uma parceria, fazer umas live surgeries de lá, fazer um live broadcast, dá pra fazer umas coisas maneiras. Operando e ao mesmo tempo discutindo, transmitindo para o mundo todo. Bom, queria agradecer, Bernardo, Dr. Flávio, muito obrigado pela presença, acho que a conversa foi muito boa, a galera vai adorar. Não precisou de roteiro nenhum, né? Acho que foi um dos melhores, cara. Eu nem segui o roteiro, não. Foi pulado aqui. Esse roteiro aqui não valeu de nada. A gente já sabia o que a gente queria perguntar também, e a conversa foi muito boa. Muito obrigado pela ter tirado um tempinho. Já vai correr para o aeroporto daqui a pouco, então aquela coisa realmente fez um esforço grande para estar aqui, valeu mesmo. E acho que a galera vai gostar muito. Foi um dos podcasts mais bacanas que a gente gravou até agora. Com certeza. Valeu, galera. Então até semana que vem. Grande abraço.